Já na temporada passada, né, em todas as viagens que eu fiz, eu fiz questão de conversar com várias pessoas do Atlético para entender como é que era esse clima do Filipão, como é que eles estavam vendo a chegada desse treinador. E é só elogios, né? Todo mundo ressalta muito a humildade do Filipão por tudo que ele já ganhou na carreira dele, no dia a dia. Todo mundo fala, pô, ele é um cara muito bacana, é um cara que cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo, pura resenha, enfim. Ele sabe lidar, né? Ele sabe construir a famosa família escolar e por todos os lugares que ele passou, inclusive a seleção brasileira. E ontem foi perceptível isso. Você vendo nos vídeos, nas fotos, todo mundo com muita alegria, né? Um clima de descontração, bem leve. O que não quer dizer que o Filipão, quando tem que cobrar, não cobre. Ele cobra, sim, a comissão cobra. Me falaram isso também. Ele tem um jeito peculiar dele de conversar com cada um e tudo mais. Mas importantíssimo isso porque passou a temporada, todo mundo já conhece o jeito do Filipão de lidar com as pessoas. E vou além, viu, Matheus? Ainda observando esse vídeo que você falou, mostrando o Scarpa, tudo que parece sentiu muita vontade, fez a brincadeira do cubo mágico lá, né? E rapidamente ele acertou. Eu passei minha vida toda tentando e até hoje não consegui acertar, e ele conseguiu lá em 30 segundos, né? Mas vou dizer pra você, pra mim, eu acho que o Scarpa vai ser um sério candidato a ídolo da torcida do Atlético. Ele tem simpatia, ele tem carisma, ele tem futebol. Ao lado do Hulk e Paulinho aí, eu acho que ele pode conquistar o torcedor. Já está conquistando antes de jogar. Imagina então se for bem dentro de campo, né? Ele faz parte mesmo dessa mesma, vamos dizer assim, né? Uma mesma linha de pensamento, de história, de tipo de jogador. Ele mesmo falou que um dos pontos muito importantes, além, obviamente, da dedicação do Felipe na contratação dele, foi também o de saber que o grupo do Atlético era muito unido, né? E quando a gente fala de grupo, a gente não está falando só de jogador, a gente está falando de toda uma extensão que está ali no trabalho dos jogadores, né? Então, acho que ele veio para o lugar, se ele quer mesmo recuperar, e recuperar, gente, recuperar o futebol mesmo, a história dele como o jogador que foi no Campeonato Brasileiro, principalmente o Brasileiro de 2022, ele veio pro lugar certo, porque tá com um treinador que gosta dele, que pediu, que quis, com jogadores que são extremamente unidos, né? Eles são jogadores unidos, estão ali na mesma história e tudo mais. E que tem um potencial técnico muito grande, então ele veio pro lugar certo, por isso que ele tá feliz, sabe? Talvez as cobranças não sejam as mesmas, muita gente acha isso, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, não queiram ver Luiz Felipe Scolari bravo, tá? E o que tira ele do sério é indisciplina, o que tira ele do sério é talvez não seguir ali a normalidade, que é o dia a dia. Mas no contexto ele é um cara muito, muito, muito fácil de lidar, mas não queiram ver o Felipe bravo. Ô Lélia, agora tem uma questão, né? Nem sempre ter um climinha agradável, aquele clima gostoso entre os colegas, significa que o time vai ser vitorioso, porque não. Que a gente tem de exemplo aí de elenco que era rachado, jogador brigado, Romário versus Edmundo e por aí vai. Corinthians de Vanderlei, nossa Marcelinho, Rincon e companhia, eles querem matar o outro, né? Então, clima gostoso nem sempre vai significar time vitorioso, né? O Rincon, né? Que Deus o tenha em um bom lugar, sempre tinha uma treta, né? Uma vez os caras tiveram que segurar o Rincon no vestiário pra ele pra ele não quebrar o Marcelinho no meio. E o Marcelinho encarando e tal, e ele mesmo conta. E eu ainda provocando, né? Mas sabia que os caras iam deixar me bater. Mas devia ter deixado, só pra ele deixar de ser trouxa, né? E parar de provocar o Rincon. Aqui no Cruzeiro também foi o Ricardinho, mas futebol é isso aí. Pode ter treta e o time se dá muito bem, como pode ter um ambiente, né, muito tranquilo e o time simplesmente não conquistar absolutamente nada. Aí fica aquele clima de festa. Mas pelo que a gente conhece do Filipão, ele gosta desse clima e tal, né, desse vestiário bem gerido ou gerenciado, mas ele cobra. E é o tempo inteiro. Então, se o Filipão fosse só sorrisinho e amor, eu te garanto que ele não teria conquistado tanta coisa assim, não. Ele é o Filipão porque ele cobra, né? E a cara dele de indignação depois daquela derrota pro Bahia diz muita coisa. Ele estava muito envergonhado após a goleada sofrida lá em Salvador.